das coisas que o Dom Perignon descobriu é que se faz a coisa chamada assemblagem, ou seja, é uma mistura de vários vinhos que melhoram o vinho final, um vinho para ter capacidade de ganhar o título de vinho espumante, de champanhe. Então, pode-se, a lei permite que se misture vinhos de vários vinhedos ou de vários lugares, mas mas não é necessário que todos sejam nem do mesmo ano. Então as grandes companhias têm grandes estoques que eles podem ir guardando para, no momento desejável, misturar um vinho com o outro até chegar a um vinho normal. Mas não pode ser safrado, pois eles são de lugares diferentes e de safras diferentes. Ao passo que o vinho chamado milésime ou datado são vinhos, então, de uma única safra. Aqui uma figura de um funcionário fazendo, então, as misturas para se conseguir o efeito mais desejado. Os enólogos, ou os proprietários, ou os grandes donos das companhias, sentam todos em volta de uma mesa e ficam discutindo qual é a melhor fórmula, ou seja, a melhor assemblagem, ou seja, qual é a melhor mistura para se produzir regularmente um champanhe que fique todos os anos mais ou menos com o mesmo sabor e com os mesmos aromas. Já o milésime, não, o datado, então é feito com uma única safra, às vezes fazem vinhos maravilhosos, mas não necessariamente iguais todos os anos. No slide inicial, quando mostramos a região, então tinha a região de Reims, temos a região de Ailly, temos a região do Vale do Marne e temos a região do Côte de Blanc. Então, no Côte de Blanc é uma região que só produz Chardonnay. Na região das montanhas de Reims, mas não é realmente montanha, são colinas, é onde se produz mais a uva Pinot Noir. E a região central da região de Champagne, chama o Vale do Marne, é onde se produz maior quantidade da uva Pinot Meunier, que é uma uva tinta, mas que compõe essa trinca de maravilhosas uvas. Então, primeiro se faz o vinho natural, feito com essas uvas. Depois faz essas misturas e decide que aquele vinho é o ideal para a sua produção. Então, com aquele vinho, eles adicionam uma certa quantidade de açúcar, por intermédio de vinhos adocicados, é claro, põe açúcar dentro do vinho, e fecham. Então, esta é uma segunda fermentação feita por esse açúcar extra que foi colocado dentro das garrafas. Então, existe uma segunda fermentação, e fermentação que vai produzir gás carbônico. E esse gás carbônico vai dar as bolinhas dos vinhos espumantes. Depois que essa segunda fermentação já praticamente terminou dentro da garrafa, então daí faz-se a limpeza dessas impurezas, que são as leveduras e são outras suspensões. Então eles colocam as garrafas e vai girando essas garrafas de modo que essa sujeirinha vai ficando cada vez mais na ponta da garrafa, e quando elas ficam depositadas na ponta da garrafa, então há um processo de congelamento. Anteriormente fazia-se um processo de abrir a garrafa e havia, claro, um desperdício muito grande, porque a pressão eliminava uma certa quantidade de espumante e de vinho nobre. Atualmente, eles produziram máquinas e sistemas em temperaturas frias e geladas que congelam o bico da garrafa, então aquela sujeirinha é congelada, e na abertura dessa segunda fermentação, abertura das garrafas, existe então uma rolinha congelada, que ela é expulsa pela pressão do líquido lá de dentro, mas não há um desperdício grande. Então depois coloca-se ainda um terceiro licor, que é o licor chamado de expedição, que vai ser o licor que vai dar o grau final de seco ou adocicado, e coloca então uma rolha definitiva, e a rolha aramada. De dois tipos, ou até mais de dois tipos de espumantização de um vinho. O vinho tem o método clássico,
que é chamado de champanhe, de champenoise, o método clássico, ou de champenoise, que é esse de se produzir champanhes de qualidade superior e só pode ser por esse método. A segunda fermentação é feita em grandes cubas de 20, 30 mil litros, que eles com a mesma coisa, colocam açúcar hermeticamente fechado dentro dessas grandes cubas de aço e o vinho que se fermenta forma um vinho espumante. Só que esse é o chamado um método Charmat, que é um método que faz em grandes volumes de vinho. Já é um pouco mais simples, é um pouco mais barato do que fazer todas essas fases do champanhe. Um vinho, para se chamar champanhe, então ele tem que ter uma certa pressão muito boa, pressão interna da garrafa. Então, o método clássico produz um vinho com 6 atmosferas de pressão, que é o vinho que tem uma pressão de pneu de caminhão bastante forte. Cuidado quando se abre uma garrafa de champanhe para que a rolha não atinja a gente, pode até machucar se pegar no olho. Então é bem forte, são 6 atmosferas. Então são chamados os champenoises ou os champanhes. O segundo tipo também é o vinho espumante, que são só com 4 atmosferas de pressão. E ainda um terceiro tipo, o mais simples, o frisante, que é com 2 atmosferas de pressão. Todas caem mais ou menos a sua qualidade de poder de concentração de gás dentro da bebida. Nesse slide também pode-se ver o engarrafamento automático, sem perda de gás, porque são sistemas fechados, máquinas vedadas, que dentro desse sistema frio, que não perde quase gás nenhum, eles engarrafam e tampam. Esse é o vinho espumante comum. É o espumante comum e é a maioria dos vinhos chamados, por exemplo, Prosecco. Então, o Prosecco já é um espumante antigo, mais de 2 séculos. Então, desde o tempo dos romanos, na região do Prosecco já se fazia vinhos, mas não vinho espumante. Os vinhos Prosecco são produzidos na região chamada do Prosecco, que é entre a cidade de Treviso, norte de Treviso, e que tem, então, entre as cidadinhas de Valdobbiadene e Conegliano. Aí tem uma estradinha chamada a Estrada do Prosecco, bastante turística, mas que também é a região que se faz os clássicos Prosecco. A uva antigamente se chamava Prosecco, agora a uva ganhou o nome de Glera. Então pode ser feito outros Proseccos em várias regiões do Vêneto e até fora do Vêneto com esse mesmo sistema, mas não é necessário então que seja, não é necessário não, ele pode se chamar Prosecco mesmo não sendo produzido dentro da região do Prosecco. Então as uvas outras permitidas são a Verdiso, Pereira, Bianchetto. Todas elas contribuem para esta assemblagem, ou seja, essa mistura para dar vinhos espumantes e proseccos de boa qualidade. Aqui é um mapa só para ter uma ideia da região do Vêneto. Então, entre a cidade de Conegliano e Valdobbiadene é a região do Prosecco. Então, é ao norte de Veneza, ao norte de Treviso, essa é a região clássica do Prosecco. Então, voltando um pouco atrás agora, vamos mostrar como funciona esta segunda fermentação. Então, ela produz leveduras, produz aquela borra, produz, então, uma certa impureza que vai girando as garrafas e vai acumulando a sujeira bem no gargalo, bem rente à rolha, que vai ficando a sujeira da segunda fermentação. E então tem toda uma técnica especial, funcionários especiais, que giram as garrafas, 1/4 de giro todos os dias durante 3, 4, 5 meses e colocam nessas estantes de bico furado, podendo então, ao mesmo tempo que gira a garrafa, e colocando cada vez mais elas numa posição vertical. Depois que ela acumula nessa região vertical, essa borra, esse depósito, faz aquilo que eu já falei, congela e saem
por abertura da garrafa até botar uma rolha nova. Essa remoagem, ou seja, essa manipulação das garrafas, quando pode ser feito manipulada manualmente, que é o obrigatório na região de Champagne, mas pode ser feito então por máquinas, como vê o slide aqui, que giram as garrafas de modo que vão fazendo devagarzinho essa limpeza. E depois disso ainda fica um certo período, aqui mostra novamente caves da região, com todas as champanhes devagarzinho, esperando o momento da troca de rolhas, ou então envelhecendo um certo período necessário pela lei. Outro vinho famoso também que usa esse método de champenoise são as cavas. Então, as cavas espanholas, que são feitas também nesse mesmo sistema, com uvas diferentes, mas no mesmo sistema, mais ou menos, é o sistema clássico ou champenoise. Mas, obviamente, o champanhe tem mais categoria, mais elegância, mais valor econômico, custa mais. Então, as cavas também podem ser cavas criança, cava reserva e cava gran reserva. Todos podem ser analisados nesse slide com a quantidade de açúcar residual que vai ficando. Essas cavas, então, são produzidas com uvas brancas, Macabeo, Xarel·lo, Pallareada e Malvasia. E uvas pretas também, como Garnacha, Monastrell, Pinot Noir e Trepat, para fazer vinhos rosados. Então, no final, depois que já tirou aquela rolhazinha de impureza, fica faltando uma certa quantidade de líquido. Então, a garrafa é repreenchida com o restinho de líquido que falta ali e com uma certa quantidade de açúcar, para que o vinho final tenha uma certa regularidade e se chame extra brut, brut, extra dry, sec ou demi-sec. Às vezes, importantíssimas produções, importantíssimas produtoras guardam por anos as garrafas de ponta, como mostra nesse slide aqui, e elas vão, a escalaborra vai tendo um certo interferência no sabor e na qualidade dos vinhos que estão envelhecendo nessa situação. Então, boas safras e boas produtoras e bons produtores de champanhe, então fazem esse sistema até o definitivo abertura, da segunda fermentação, e depois põe, do jeito que nós falamos, a rolha natural e final. Então, só uma fotografia do tempo antigo, do tal dégorgement, que é da limpeza dos sedimentos. Então, abria-se a rolha e então perdia-se uma grande quantidade de líquido precioso e de champanhe de qualidade. E depois, para ser recolocado, uma quantidade perdida. Agora, de acordo com este slide, veja que uma certa rolinha do sedimento congelado, perda foi mínima e com uma eficiência grande de controle. Uma rolha normal, está aqui apresentada, uma rolha normal de champanhe, então ele é feito com um conglomerado grande e só a última camada da rolha, que é a que tem contato com o líquido, é que é de uma cortiça inteira, né? Não é de conglomerado. Então, uma das características visuais de um champanhe de boa qualidade é a cor, a limpidez, a transparência, mas também avalia-se as bolinhas. Então, as bolinhas, quanto menores forem as bolinhas, melhor é a qualidade. Quanto mais intensas forem as bolinhas, melhor é a qualidade. E quanto maior for a persistência dessa bolinha num copo, então ela vai mostrar a grande qualidade. Os tamanhos das garrafas de champanhe geralmente são muito grandes. Começam com meia garrafa, uma garrafa, 2 garrafas, e depois, variando do produtor, pode ser de 3 litros, 6 litros, 9 litros, 12 litros, etc., com nomes diferentes das garrafas. Mas o importante é que todas elas são feitas a partir
de uma garrafa de 2 garrafas. Então, o melhor champanhe que tem é, então, uma garrafa de 2 garrafas. Por quê? Porque se ela tiver uma garrafa, porque ela foi uma de 2 garrafas aberta e dividida em 2 de uma. Se for de meia garrafa, ela é uma garrafa de 2 aberta e dividida em 4. Então, a única que nasce já desde o início da fermentação e da produção, um tamanho de 2 garrafas, a garrafa chamada Magnum é o padrão de melhor qualidade. E falando das flutes também, um modernismo, é que até pouco tempo atrás, as flutes, esse copinho de tubinho fechado, alto, eram os ideais para se tomar os champanhes. E eles estão cedendo, mais ou menos ultimamente, os sommeliers estão todos internacionalmente concordando que o champanhe deve ser tomado numa taça maior, numa taça mais generosa do que essa estreiteza de se perceber aromas e sabores naqueles tubinhos um pouco dificultados, difíceis. Aqui é uma simples exposição de várias marcas, vários tipos de champanhe. Geralmente quase todos os produtores produzem vinhos, ou seja, champanhes genéricos quer dizer simples, sem ser datados, ou seja, é um tipo padronizado para cada produtor, tem aquele sabor, aquela aparência, mais ou menos muito semelhante durante todos os anos. E tem as safradas, que são então, aqueles vinhos que, numa safra muito boa, dão vinhos de ótimas qualidades, então eles safram com o ano. Só como uma curiosidade, uma brincadeira, aqui tem a que eu acho a minha preferida, a mais gostosa, a melhor que eu considero das bebidas. Então é da parte do Krug, é um champanhe chamado Krug, e desse vinhedo que diz o rótulo, Clos du Mesnil. Então, o Clos du Mesnil pode ser visto nessa fotografia aérea, é um vinhedo murado dentro da cidadinha do Mesnil. Então, ela é só produzida com uvas Chardonnay e dá um vinho maravilhoso, vinho delicadíssimo, intenso, formidável, que só bebendo que a gente percebe. Nesse último slide, então, vemos um resuminho dos vinhos espumantes. Então, tem vários tipos de espumantização, que pode ser desde o tipo caseiro, pode ser o Charmat, que é o Prosecco. Brasileiros e de outros países têm vários tipos e vários rótulos, mas para se saber se ele é do Charmat ou do Champenoise, precisa-se ler o rótulo. A cava, que é Champenoise. Depois tem outros vários tipos dentro da França, que então usam o nome de Crémant. Então, Crémant é um espumante que não se pode chamar champanhe só da região de Champagne. Então, dos outros lugares, como da Borgonha, da Alsácia e de Bordeaux, eles se chamam Crémant e não champanhe. E um grande produtor da região de Franciacorta, que é no norte e na região norte da Itália, e que produz vinhos de grande qualidade. Mas champanhe mesmo precisa ser champenoise da região.